Olá, meus irmãos, hoje é terça-feira e nós estamos meditando o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. O Evangelho nos diz que naquele tempo os fariseus e os mestres da lei vieram de Jerusalém se reunir em torno de Jesus e viam que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com mãos impuras, isto é, sem terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. E nessa argumentação, os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Então Jesus prontamente dá uma resposta. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que poderia vos dar, receber de mim, é corbã, isso é, consagrado a Deus. Essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Assim, meus irmãos, nós entramos neste evangelho. Quando Marcos escreveu seu evangelista, esse evangelho, ele sente a necessidade de explicar quais eram os costumes dos fariseus e de quase todos os outros judeus. Então, isso nos mostra que Marcos escreveu seu evangelho para os cristãos que não eram de origem judaica. Marcos está, nesse momento, falando para uma comunidade cristã, a fim de comunicar o ensinamento do próprio Jesus. Então, o ensinamento parte da pergunta dos escribas: por que teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Assim, meus irmãos, Jesus, colocando-se diante dos antigos profetas, ele vai citar Moisés para rebater os adversários dele. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Meus irmãos, Jesus hoje está falando sobre como nós devemos honrar a Deus, né? Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Como está com esta afirmação, Jesus quer colocar em destaque a moral do coração, e não somente a moral das ações. Somente de um homem devidamente ordenado, de um homem de coração limpo, é que podem proceder ações morais e éticas. Aquele que ouve a palavra de Deus, ele deve ser capaz de governar a si mesmo, olhando para dentro do seu coração. Portanto, meus irmãos, Santo Agostinho vai nos dizer, primeiro para Jesus, o primeiro dever do homem é ter uma consciência limpa diante da palavra, diante do evangelho. Então, Santo Agostinho vai dizer: faz de teu coração um tribunal e senta-te nele como juiz de ti mesmo. Tua memória seja o promotor, tua consciência testemunha e o temor de Deus o juiz. Portanto, não se trata somente de fazer as coisas de coração, e sim de fazer as coisas que procedem do coração reto e limpo.
O coração reto, do qual fala Jesus, não é feito somente de coragem, de fidelidade, de memória. O coração é feito de disponibilidade, de entendimento, né? Então, trata-se de criar uma situação interior capaz de conhecer a Deus. O coração deve ser o lugar onde Deus se revela. Não simplesmente o lugar onde se percebe a obrigatoriedade de um esquema, de um pensamento. Já existe um pensamento que já existe e onde se encontra a coragem de repeti-lo. A cabeça pendente, os joelhos dobrados, a fisionomia séria e a postura rígida, elas não são o referencial. O referencial para nós é amar e viver aquilo que Deus quer. Então, meus irmãos, o olho humano pode não detectar qualquer defeito em nossa adoração, mas nós devemos adorar a Deus no amor que nós devemos dar. Assim, esse texto do Evangelho de hoje reprova o espírito farisaico, a confusão entre o rigorismo minucioso na observância da moral. Portanto, atende, para isso o Evangelho assume, a tarefa, pôr em evidência qual é o centro da lei. E o centro da vida, da pregação de Jesus, sempre será a caridade. Portanto, meus irmãos, que o amor de Deus esteja profundamente colocado dentro de cada um de nós. É bom ouvirmos e meditarmos permanentemente sobre o alerta de Jesus no Evangelho de hoje. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Que Deus hoje nos abençoe e derrame sobre nós a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.